E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Todo mundo conectado, mais uma aulinha de hoje, perfeito? O que acontece? Continuando os assuntos, eu vou estar fazendo a correção, tá? Da aulinha do professor Fábio. Por quê? Ela é um processo de continuação do assunto que eu estava fazendo a correção. Lembra de interpretação e tudo mais? Então eu achei bacana eu entrar. Eu prometo. Vai ser a última vez que eu tô com saudade de vocês. Então eu vou comentar sobre essa importância da questão da leitura e como isso afeta nas questões. Então a gente vai fazer várias questões que já caíram no seu concurso, em concursos militares, federais, e você vai falar, que isso, eu estou tão inteligente assim? Sim, porque o conteúdo ele é válido para todos os anos. Não tem aquela ideia de você se sentir inferior. Ah, eu estou no quinto, estou no quarto, estou no sexto ano. Não, esses assuntos são predominantes na língua portuguesa. Então ele vai de concurso da sua idade até as pessoas mais velhas. A gente vai ver aqui. Então vamos lá. Seguindo aqui, eu vou fazer a aula em duas partes. Vou fazer a correção de 4 exercícios e depois vou fazer a correção de mais 4 exercícios. Tranquilo? Vou me diminuir aqui. Vou ficar aqui, ó, pequenininho. Fica melhor para a gente aqui no cantinho. Show. Pegar o meu sabre de luz. Quem não sabe o que é sabre de luz é o Star Wars, né, tá? Eu sou um cara meio nerd, então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o meu sabre de luz. Tá aqui já. Então, perfeito. O que acontece? Espero que vocês tenham conseguido fazer esse exercício de português, perfeito? Então vamos lá. Olha, parte por parte. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir o índice de violência. Então, é uma campanha com a finalidade de reduzir a questão da violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete. Então vamos lá. Ano passado, o governo fez uma propaganda para diminuir o índice de violência. Agora vamos ver. O nome da campanha aqui, ó. A campanha contra a violência do governo do Estado entra em uma nova fase. Perfeito? Então, vamos lá. A manchete tem um duplo sentido. A campanha contra a violência do governo do Estado entra numa nova fase. A manchete tem um duplo sentido. Duplo sentido é aquela ideia que você estudou com o professor Fábio, você leu naquele material conteúdo, que ele pode ter dois sentidos, duas finalidades. Você tem que perceber essa maldade. Isso dificulta o entendimento, considerando o objetivo da notícia. Vamos lá. Qual é o objetivo da notícia? A ideia dele aqui, ó, é reduzir a questão dos acidentes. Então, o título da campanha é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o título no jornal. A campanha contra a violência do governo do Estado entra em uma nova fase. Então, vamos lá. Esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Letra A. Quem marcou letra A? Você? Vamos ver aqui. A campanha contra o governo do Estado e a violência entra numa nova fase. Aí tu olha assim, tá. Esse problema poderia ser evitado com a seguinte redação. Vamos lá, a campanha contra o governo e a violência entra numa nova fase. Não, ainda está a mesma coisa. Por quê? Ele quer que você... Essa imagem aqui, esse texto que o jornal trabalhou, está incorreto. Sabe por quê? Se ele está a fim de reduzir a violência, como ele vai falar que vai colocar uma nova fase? É como tipo assim, eu estou contra eu sou contra a violência, mas eu vou criar um novo projeto sobre isso, sobre a violência. Não, o erro está aqui, ó, na questão da fala. A gente entendeu que vai criar um novo projeto de melhorar, de aprimorar, mas às vezes o texto ele não passa essas informações e geram dúvida. Aí que está a pegadinha. Então, o problema está o mesmo erro. Mantém aquele erro daquele duplo sentido. A violência do governo do Estado entra em uma nova fase. Nossa, a alternativa B está afirmando novamente da violência. A ideia da manchete tinha que falar assim, ó, pelo sucesso da nova política contra a violência, o governo ou o Estado vai criar mais novas normas, mais novas leis para obter um amplo sucesso, entendeu? Você tem que confirmar o sucesso. Não é falar assim, tipo, sei o que, vamos lá, contra a campanha. Não, e tá parecendo aqui, ó, campanha não ficou muito bem, não.
C. A campanha contra o governo do Estado entra... A campanha contra o governo... Não, o governo é a favor. Nossa, C ficou muito ruim. D. A violência da campanha do governo do Estado entra em uma nova fase. Ficou muito parecida com o que a A tem. Se a A for errada, a B. A certa seria a campanha do governo do Estado contra a violência entra numa nova fase. Então aqui, ó, entra a certa seria a letra E, perfeito? Que ele fala aqui, ó, esse problema teria sido evitado com a seguinte redação: a campanha do governo do Estado contra a violência entra numa nova fase, perfeito? Então isso aí é a resposta correta, perfeito? Olha a diferença, você olhando assim, pô, caraca, não é a mesma coisa, não. Campanha contra a violência, aqui está a campanha do governo, perfeito? Então ele está falando que é uma política do governo que é contra, o Estado é contra essa violência. E aí entra numa nova fase. Olha como o contexto dessa enunciado para essa aqui fica totalmente diferente, perfeito? Então a resposta certa, letra E, perfeito? Caraca, Johnny, eu acertei. Pô, eu errei. Essa questãozinha é pegadinha bem complicada. Tá vendo como a leitura é importante? Olha como o texto faz aqui, você parece que tá igual. Não, não tá igual não, tá? Fica ligado nisso aí. Vamos para a próxima questão. Da próxima questão fala assim, ó. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido. Todas, o texto já fala. Todas, aqui, ó. Como eu sei, Johnny, aqui, ó. Todas. Já tá falando ali. Mas exceto, uma única que não apresenta duplo sentido, tá? Duplo sentido, que eu posso usar para dois significados. Vai ter outros exercícios aqui que a gente vai estar vendo aqui, tá? Igual a primeira lá. Maria pediu a Márcia para sair. Maria pediu a Márcia para sair. Aqui não tem duplo sentido. Isso aqui é uma oração que está afirmando. Ó, isso é uma ação. Ó, por favor, sai da minha casa, Márcia. Vai alguma coisa desse gênero aí. Então, letra A, a letra A tem duplo sentido. A única, vamos ter que procurar a única. Vou botar aqui, ó. A única aqui, ó, que tem. Vamos lá. O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. O advogado disse ao réu que o réu é a pessoa que está sendo julgada, tá? Isso é tipo um julgamento. O advogado defende o réu e fala que o que ele ia falar ia convencer o juiz. Nesse caso aí, apresenta o duplo sentido. Toda sentença se apresenta. Sim, apresenta um duplo sentido. Perfeito? A criança, então aqui, ó, letra A é um duplo sentido, a B é um duplo sentido, C, crianças que comem doce frequentemente têm cáries. Sim, tá falando que quando come o doce, você vai gerar as cáries. Então isso aqui tá perfeito, tem um duplo sentido. Então, por que eu sei que isso é um duplo sentido? Porque a questão já está falando. Todas as sentenças a seguir apresentam duplo sentido. Então, a Maria pediu para a Márcia sair da onde? Então, tem duplo sentido. A advogado disse ao réu que suas palavras iam convenceriam o juiz. Também tem duplo sentido. Ele está falando que a palavra dele tem poder. Tá vendo? Duplo sentido. A palavra tem um poder. Quando eu falo a palavra, é um som. Ó, alô, alô, alô. É oralidade. A C, a criança come doce e frequentemente tem cárie. Sim, a cárie não pode ser só na questão referente ao doce. Eu posso desenvolver cárie de várias outras formas, como você não escovar os dentes. Perfeito? Então aqui o doce, ele ajuda a causar a cárie. Então aqui eu tenho duplo sentido também. A letra D fala assim, a mãe pediu que o filho dirigisse o carro dela. Eu tive um problema, pedi para o meu filho dirigir meu carro. Por acaso, tem duplo sentido nessa frase? Não, né? Isso é uma afirmação. A mãe pediu para o filho dirigir o carro dela. Diferente que é da A, que pode gerar muita dúvida. Alguns alunos podem ter. Por quê? A Maria pediu para sair. Sair do quê? Aqui tem um duplo sentido. Nessa questão do sair tem um duplo sentido. Mas a mãe pediu para dirigir o carro dela, não tem nenhuma. Então, o gabarito tá aqui, letra D. Perfeito? Até aí, é essa questãozinha aí. Vou fazer o seguinte, calma aí.
Se por acaso você já errou 2 questões, das 2, você vai voltar a assistir a aula do professor Fábio, vai ler o anúncio de novo e vai tentar fazer as próximas questões, perfeito? Que pode ter passado alguma coisa. Você que acertou duas, tá mandando muito bem. Se você acertou uma e errou uma, tá aí no 66 ali, não pode dar mais mole não. Então vamos continuar aqui. Beleza? Vamos descer aqui, botar o tio aqui pequeno. Então vamos lá. 3. Eu adoro charge. Esse assunto, ele envolve muita charge. E aí você tem que ter a interpretação, entender o que a charge está trabalhando, tá? Por isso que a gente está fazendo desse jeito aqui. Vamos lá. Nessa charge, ele fala assim, os efeitos cômicos da charge. Aqui tem uma questão cômica, que ele está falando novamente do duplo sentido. Então a charge é para demonstrar uma crítica normalmente, tá? Aí está aqui. O governo prometeu luz mais barata. Luz mais barata. Quer dizer o quê? Que vai ficar mais em conta para o trabalhador, as pessoas vão poder consumir mais energia, ligar um ventilador, ter um ar-condicionado, que isso vai facilitar. Isso foi notícia dessa mulher aqui. Aí vamos imaginar que esse aqui é o esposo. O esposo fala que só a luz está bom, barata tem muita. Então ele está falando o quê? Que se a luz vier barata é muito bom, mas a luz barata está referindo-se ao custo. Mas nesse aqui ele já nega. Olha aqui o duplo sentido. Só a luz tá bom, a luz está barata, porque ele já alega que aqui, ó, barata já tem muito. Então olha aqui, aqui, ó. Olha quantas baratas. Então, normalmente, você pode perceber que é uma crítica em um duplo sentido. Por que ele fala que tem muita barata? Porque pode ser uma pessoa humilde, que não tem saneamento, e não tendo saneamento, você tem a liberação dos dejetos, a questão da gordura da comida, e isso atrai barata. Perfeito? A sua casa é limpinha, organizada, sua mãe deixa tudo bonitinho e não tem barata. Agora, imagina, locais que não tem saneamento, onde não tem esse tratamento desse material, você acabou de comer, você joga lá, lava no prato, não sei o quê. Essa água não vai ser tratada, ela vai ser jogada tipo no rio, no valão, e isso vai simplesmente atrair animais, insetos, que vão querer se alimentar disso. Então ele já fala aqui, você percebe que é uma pessoa mais carente, porque está sem camisa, está sem sapato, olha aqui, é uma pessoa de rua, perfeito? Então tá falando das dificuldades ali. Então ele está falando, se a energia vem barata, graças a Deus, mas barato, o inseto, eu não quero não, perfeito? Então o efeito cômico da charge liga-se ao fato de serem empregados em duplo sentido. Qual é o sentido que ele está querendo envolver? Qual é o sentido das palavras? Será que ele está querendo envolver o governo e ser bom, ser desses dois sentidos? Ou ele está se referindo a ser a energia mais barata com o inseto? Nesse caso aqui, seria a letra B, perfeito? A resposta certa seria a letra B. Porque ele está trabalhando esses dois sentidos, dá mais de intensidade, que vai facilitar, mas esse mais aqui acabou saindo um tiro pela culatra. Olha aqui, mais barato vai se envolver a relação da barata, do inseto. Então, o duplo sentido está aí. Lembre-se, a menina ali falou, a energia mais barata, está dando um grau de intensidade. Perfeito? Aí, quando ele vai falar ao marido dela, namorado, esposo, vai falar mais barato? Não. Então, o sentido está aí. Perfeito? Então, a letra B não tem a questão de ser luz e bom. Perfeito? O governo prometeu também. Não. Então, a resposta certa seria a 3. Viu como é importante você estar lendo e ter essa maldade? Vamos lá para a próxima questãozinha. A próxima questãozinha aqui seria da Mafalda. Mafalda foi muito famosa, tá, pessoal? Seus pais com certeza já viram, já vou diminuir aqui para que a gente possa ver, tá? A Mafalda é muito antiga, ela é muito utilizada como crítica para informação, principalmente para a escola. Mafalda refere-se a uma menina, então vira e mexe tinha uma tirinha, tipo um recortezinho que vinha sempre nos jornais aos domingos. Aí vamos ler aqui. A Mafalda falou assim, é incrível a importância, deixa eu pegar aqui, vou escolher, qual cor?
Amarela? Perfeito. Então, calma, vou fazer na próxima vez a cor que você quer. Então, aqui, amarelo. Ele fala assim, é incrível, eu tô lendo essa parte aqui, ó. É incrível a importância do dedo indicador. Perfeito? Aí ele fala assim, ha! Aí alguém fala, um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador do desemprego que tanto fala. Aí tu vai falar assim, não entendi. Johnny, me explica. Claro que eu vou te explicar. Vamos lá. Essa questão aqui é de duplo sentido porque ela está relacionando o dedo, tá? O dedo é uma ideia de indicar algo, uma ação, e ela remete falando que o dedo indicador está se referindo a um dono, a um empresário. Então, toda vez que ele fala simplesmente existe uma demissão, ele faz o dedo assim, ó. Uma ideia de demitir por conta de algum fato, de alguma coisa. Então, ela faz uma ideia de relacionar a ideia do indicador, que é um elemento indicar. O dedo é um indicador. Não tem nada a ver com a frente que o dedo é demissão. Ela que relacionou que o dedo é um indicador dos chefes de empresa para demitir. Então ela faz esse comparativo, perfeito? Aí ele fala assim, Mafalda. Mafalda é a menina, perfeito? Apesar de ser uma criança, já apresenta certo entendimento sobre as principais questões que afligem a sociedade. Qual é o entendimento que ela está falando aqui? Ela está falando da questão do desemprego. Eu não consigo escrever isso aqui, não. Vou botar aqui. Ela está se relacionando a isso aqui. Esse deve ser o tal indicador. O indicador é um dado que é utilizado, tá? Olha como ela está fazendo a questão do significado. O indicador é um dado que é utilizado por jornais, por governo, empresas, para calcular um quantitativo de alguma informação. Então, eles fazem um indicador. Quantas crianças existem no Brasil? Exemplo, igual a gente está vivendo esse período do coronavírus. Qual é o indicador que as pessoas estão sendo contaminadas? Então, é um dado. Então, quando ela pega esse indicador de dados e refere-se ao teu dedo. Tá vendo o comparativo? Dedo de apontar e relaciona a um grande índice de desemprego. Sobre o efeito... Ai, fiz besteira. Sobre o efeito do humor. Essa questão aqui é de humor. Às vezes você pode achar que é duplo sentido. Não, é humor. Ela pega a questão do dedo indicador e relaciona o dedo por indicar com a questão do alto índice de desemprego. Por acaso ela quer falar o quê? Exceto, novamente aí, ó, a única está certa. Pode se afirmar exceto a única, aqui, ó. A Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocabulário indicador, no primeiro e no último quadrinho. Por acaso, essa questão que ela está falando que o valor do indicador é a mesma coisa que o indicador quantitativo? Não. O indicador do seu dedo, o nome já fala, indicar algo. Onde está a minha caneta? Está ali em cima da mesa. Agora, o outro indicador, ele é uma questão de dados. É igual tipo de um gráfico aqui assim, ó. Isso aqui é um indicador, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é um indicador de quantas pessoas tiveram coronavírus no mês de janeiro, fevereiro, março. Isso é um indicador. Então, não tem o mesmo valor, o mesmo significado. B. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. Nesse caso aqui, exceto, vamos deixar essa aqui por último, que eu gostei muito dela. Vamos para C. A expressão do dedo indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da trilha. Quer dizer o quê? Que ele está querendo fazer uma metáfora. Fazer uma ideia de comparativo. Não, não é isso não. Então, não seria a C nem a A. Vão ficar entre a B e a D. Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego. Claro que ela sabe que a questão da expressão indicador de desemprego. Porque aqui o texto já está falando que entendimento sobre as principais questões que afligem a sociedade. Então, aqui, quando ela faz essa relação, quando ela pega aqui, isso deve ser o tal indicador de desemprego. Então, ela
tem consciência, assim, ela tem visto, ela pode ter tido acompanhamento de um jornal, lendo um jornal, uma revista, vendo uma televisão. Então, ela tem essa noção, sim. Então, exceto a única que sobre os efeitos pode-se afirmar que Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. Por que ela não sabe isso? Porque ela compara, ela usa o dedo como se fosse a ideia do desemprego num país, no Brasil, e não tem nada a ver. Então ela não sabe a importância do indicador, tanto do dedo como a questão dos dados. Perfeito? Pessoal que achou meio complicado, levanta a mão aí. Perfeito? Levanta a mão aí. Ficou difícil, complicou? Volta lá o vídeo, vê novamente cada detalhe, que essas questõezinhas são muito pegadinhas. Então, nesse detalhe faz a diferença aí, perfeito? Para você ver, esse tipo de assunto cai até no ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Isso é uma forma de você ficar ligado. Então, por isso que esse assunto, para você ver como ele é importante para você. Até os caras de graduadões lá, até concurso público cai esse assunto aí, perfeito? Então a gente fica conectado aí e a gente vai voltar para nossa próxima parte aí, vai beber aquela água, respira. Se você não terminou de fazer, lê o assunto de novo, vê o vídeo de novo e volta comigo aqui, perfeito? Voltando com tudo para a segunda parte da nossa aula, espero que vocês tenham conseguido entender toda essa parte. Se não conseguiu, volta, veja o conteúdo quantas vezes você quiser. Isso é um dos pontos positivos da aula online, né? A aula física ali, você está assistindo a aula e do nada você esquece o que o professor comentou, por isso que a gente vai começar a implementar essa tecnologia durante o ano para vocês, tá? Vai ficar muito tranquilo, vai ficar muito maneiro. Então vamos lá, pegando aí o conteúdo, a gente vai chegar aqui, pegar meu sabre de luz. Qual vai ser a cor da aula de hoje? Azulzinho? Então beleza, azulzinho. Então vamos lá, azulzinho. Então o que acontece? A questão 5, ela fala sobre a charge e as tirinhas. É incorreto afirmar. Tá vendo que é certo, incorreto, é decorrente à questão de concurso. E quer fazer, o que ele está querendo dizer? Que quase todas as alternativas estão certas. Só tem uma que está errada. As tirinhas, e as charges, isso aqui é uma tirinha. A charge é quando você trabalha com uma crítica e tudo mais. O que acontece? Tirinhas de personagens, como a gente viu da Mafalda, charge com a ideia de criticar. A charge é sempre uma crítica. São ferramentas muito boas. Por quê? Elas auxiliam na questão da compreensão do texto. É como se fosse uma técnica, uma ferramenta extra para a aula ficar melhor ainda para o seu entendimento, perfeito? Então vamos lá. Todas estão certas, menos uma. A gente tem que identificar qual é a única que está incorreta. A letra A, ela fala assim: as charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras à imagem. É muito bom humor. Perfeito. A charge, as tirinhas, elas são instrumentos que vão fortalecer para você ajudar a aliar com as palavras. Então, os dois são muito bons. Eles vão te ajudar demais nesse processo, tá? Então, é verdade. Então, a letra A é verdadeira, que são ferramentas perfeitas. Às vezes, através de uma charge, através de uma... Simplesmente, a charge, às vezes, não precisa nem ter fala. Perfeito? Foi até o filme que eu passei. Vocês viram o filme do Charlie Chaplin, onde ele consegue expressar os seus sentimentos, o que ele quer sem falar, só pela questão da mímica. Então, são elementos, são ferramentas que melhoram, que agregam a questão do conteúdo. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como um traço predominante o humor. Perfeito, perfeito. Existem diversas charges que têm uma ideia de criticar a ideia de um prefeito, a ideia de um deputado, ou até uma lei de alguma coisa. Então, elas são ferramentas muito boas para ser realizado isso. Uma das charges que é muito utilizada para o mundo infantil é a questão até mesmo da Turma da Mônica,
tem a turma, o Menino Maluquinho, o Ziraldo, né? Então você usa isso como uma ferramenta de tipo assim, não, às vezes a palavra, dependendo da interpretação, é muito forte. Então você pode usar uma crítica de uma forma bem humorada, é bem inteligente, é engraçado. É igual a próxima questão que você vai ver aí, como é inteligente você usar uma charge. Aí ele fala aqui, assim como a C, então a B tá certa. A também, vamos ver, assim como na charge as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliado às linguagens verbais e não verbais para a construção do sentido. Perfeito! Então, a B e a C estão corretíssimas. Só vamos ver a D, só sobrou a D. A charge e as tirinhas não pode ser considerado como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Sabe onde está o erro dessa questão? Aqui, ó. Não podem ser consideradas. Elas sim são consideradas como elementos que completam a questão da informação, perfeito? Então, a certa resposta seria a letra D. Vou até botar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo botar a letra aqui, ó. D de Deus, tá aí, ó. D. Olha como é engraçado, como é bom a tirinha de um jornal. Olha como você, com certeza você entendeu porque você fez essa questão. Quem não fez não vai entender essa explicação da questão anterior. Vamos lá. Aqui, enunciado, ele fala assim: a vida social sem internet. Esse é o título. Aí, o que está falando esse texto? Do blogueiro profissional. São profissionais que com certeza vocês conhecem pelo menos um, né? Que são blogueiros, são pessoas que falam, opinam, falam de opiniões, fazem propaganda de produtos da vida profissional. E aí eles vão ver aqui, ó. A pessoa é uma pessoa simples e esse aqui seria o blogueiro. Aí ele fala assim: você está no Orkut? Aí ele fala: estou. E no MSN, no MySpace, no Facebook, tudo isso que ela está citando aqui são ferramentas digitais que os blogueiros utilizam. Aí fala, em todos, eu estou em todos. Aí ela fala, até no Twitter, que o Twitter é uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente. Perfeito? Aí fala, claro, afirmando. Aí ela vem com aquela martelada. Ela fala assim: você está em tantos lugares, ok? Você está em tantos lugares, por isso que raramente te vejo no mundo real. Olha isso aí. Ela vai perguntando: você está nisso, está nisso? Aí ele fala: eu tô nisso, eu tô nisso, eu tô nisso. Aí ela fala: então por isso. Você está tanto nesse mundo virtual que você esquece dessa relação pessoal, do tato, de ver. E aí, bom dia, daquele abraço, como você tá? E você que fica só mexendo no celular toda hora, jogando. Isso é uma crítica para você que fica lá no Free Fire, vendo WhatsApp, vendo Instagram, Facebook. Você está perdendo isso. Isso é uma crítica para você também, aluno. Perfeito? Passe mais um momento com a sua família. Então, quando ele vem com isso, ele fala que a charge podem fazer uma crítica social, cultural e política. Lembra a questão lá de cima, que ele fala isso? Que a charge tem esse poder e você pode usar de uma forma bem cômica? Foi aqui. Ele fala da vida do blogueiro e no final ela fala, percebi, porque eu não te vejo no mundo real. Então a pessoa só fica ali, sem falar nada. Aí a charge revela uma crítica, perfeito? Ele faz uma crítica aqui, ó. Deixa eu ver. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Então ele está falando que a crítica está relacionada às pessoas e principalmente à internet. Então, uma relação da pessoa com a internet. Eu posso ter internet e não ser uma pessoa tão vidrada assim, perfeito? Então, o que? A charge revela uma crítica aos meios de comunicação. Meios de comunicação, o quê? É questão de você se comunicar, falar com alguém, ler uma notícia. Então, o quê? Não é MSN, MySpace, Facebook, Orkut e Twitter são meios de comunicação. Aí ele vem aqui, ó, questiona, aí fala assim, a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por que ele faz essa crítica? Perfeito? Aí fala, ele questiona a integração das pessoas das redes virtuais de relacionamento. Então ele está fazendo uma crítica de tipo assim, foi o que a menina disse aqui perfeitamente aqui, ó. Ela questiona que falando assim, cara, você quer toda a questão da internet e você não está nesse mundo. Então, a ideia dessa crítica é falar sobre a integração das pessoas da rede virtual
que não se comunicam, não se falam, não para ver como está dia, mas às vezes você está ali e fala assim, que isso, já está noite, você nem percebe. Então a resposta certa é a letra A, e está questionando, por isso que ela está questionando aqui, ela está questionando essa relação do blogueiro não ter uma vida real, né? Aquela ideia de cotidiano. Aí fala B, considera as relações sociais como menos importante? Claro que não, porque a questão está aqui, ó, ela está criticando isso. C, enaltece a pretensão. Não, enaltecer não. Ela está fazendo uma crítica. Então, ela está questionando. Então, ela não está enaltecendo. E descreve com precisão as sociedades. Não. Descrever é você falar assim, nossa, a internet funciona desse jogo, dessa forma, ou quem joga, perfeito? Como funciona o jogo? Ah, você vai ter que se cadastrar, depois se você se cadastrar, você vai botar o nome do teu perfil, depois o nome do teu perfil. Olha, você está descrevendo um ato. Então, a resposta certa aqui seria a letra A, perfeito? Vamos para a próxima questão. Penúltima questão. Aí ele vem aqui. Observe a imagem do outro lado e assine a alternativa que você considera correta. Com a relação do anúncio, que essa questão era para estar aqui em cima, eu botei aqui embaixo, tá? Assinar é figura de linguagem. Qual é a ideia? Mas, Johnny, eu não tive essa figura de linguagem. Não, eu sei que você não teve, mas aqui é uma questão bem interessante para você ver um dos assuntos que a gente abordou na aula hoje, que é o quê? A questão assim, você bebeu e está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Por que ele está falando isso? Nossa, Johnny, ele está pesado, né? Não, por que ele está falando esse formato de questão? Porque ele bota uma estrada, se você perceber que ele bota uma estrada, e aí ele ainda bota aqui. Se você for esperto, você vai conseguir relacionar isso aqui com isso aqui. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. Então ele fala assim, por que está relacionando a flores, coroa de flores? A coroa de flores é sempre utilizada muito nos enterros, né? Você não vai dar para tua mãe uma coroa de flores. Você vai falar, mãe, olha que meu aniversário aqui. Teu aniversário, vou te dar uma coroa de flores. Não, não. Esse elemento é mais utilizado na questão dos enterros, tá? Então tem esse quesito aí. Então ele fala, você bebeu? Você bebeu? Então, se você bebeu, não é para estar dirigindo. Isso é uma questão irônica. Então, ele está falando, se você bebeu, não dirija, porque senão você vai ficar lindo na questão morto do lado de uma coroa de flores. Então, isso é uma política, né? Como eu te falei, a ironia, a questão da ambiguidade, a questão do humor é muito utilizado como uma crítica. Então, isso é um outdoor, tá? Que foi espalhado, né? Acho que foi na cidade de Recife e tudo mais, que mostra uma crítica, onde você fala assim, beleza, se você quer beber e dirigir, faz isso aí, mas você vai ficar lindo com uma coroa de flores do seu lado. Aí tu fala assim, caraca, eu não quero não. Então essa questão aqui, como eu já até falei, tá? Essa questão aqui seria uma ironia, tá? Eu botei essa questão aqui só para que você pudesse ver como é a questão da ironia, como ela aparece, tá? Ela fala, a ironia tendo em vista o enunciado faz o comentário cômico com a ornamentação de um velório de quem morre de acidente de trânsito. Então, se você não quer ficar lindo, não beba, perfeito? Então essa é a ironia. Vamos para a última questão aí. Essa questão é bem interessante, porque pega a geração da época dos seus pais com a sua nova geração, que é de vocês. O que acontece? A propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro, é polissêmica. Ela e remete a uma representação ao dicionário. Explique como o uso da expressão bom para burro produz um humor nessa propaganda. Aurélio, eu acho que são poucos alunos que utilizam hoje o Aurélio, mas o Aurélio ele ainda vem na lista de materiais dos alunos. O que é um dicionário? O dicionário tem diversas palavras com diversos significados. Não tem todas as palavras, tem uma grande maioria. Às vezes você não sabe o significado de um, né, objeto, de uma palavra, e ali tem o significado. Então, antigamente, se você não sabe o que significa, tipo, deixa eu ver, uma palavra básica, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Paralelepípedo. Eu não consigo nem falar isso.
paralelepípedo. Aí, se você falar assim, nossa, o que é isso? Você fala, que é isso? Aí você vai lá procurar um dicionário, vai ter essa palavra, perfeito? Se você tem um dicionário em casa, procure os significados, é muito interessante. São objetos, normalmente objetos, sentimentos e outros significados. E aí, antigamente, falava assim, você não sabe? Procura no pai dos burros. Por quê? As pessoas que não sabem, isso é uma forma que era falada antigamente, ainda falada até hoje, que eu acho que é muito errado, né? Se você não sabe é porque você não aprendeu, né? Porque você é burro, tá? Então nunca fala essas brincadeiras com o amiguinho, se o amiguinho não sabe, não fala assim, até burro, né? Nunca faça isso, que isso pode acontecer contigo e com certeza você não vai gostar. Então, antigamente, a pessoa, quando o aluno não sabia, falava assim, procura no dicionário. Mas as pessoas falam assim, se você não sabe porque tu é burro. Então, o dicionário Aurélio é um dos maiores dicionários, um dos maiores assim do Brasil. Então, ele fez uma propaganda de um novo dicionário que vai atualizando, vai criando palavras e tudo mais. E aí ele fala que ele dá uma... Ó, ele vai botar... Ele fala, esse é uma ideia de humor, que ele é bom para burro. Então, explique o uso da expressão bom para burro de uma forma de humor. Então, o que ele quer dizer nessa questão aqui? Ele está querendo falar de dois sentidos. A questão do burro é de intensidade, tá? Quando ele fala bom para burro, ele está falando que é bom, como assim? É muito bom. Ele também tem a questão do humor direcionado às pessoas que não entendem o significado ou não sabem as palavras. Então ele tem dois sentidos. Então por isso que ele trabalha o humor. Se você souber ler, você vai falar assim, bom para burro. Para burro ele está dando intensidade. Se for direcionado para uma pessoa ou tudo mais, ele usar essa palavra aqui, ó, para. A palavra para é um indicador. Então ele não está falando que ele não está indicando para uma pessoa burra. Ele está dando uma palavra de intensidade, mas as pessoas lendo rápido, e bom para burro, eu vou comprar esse aqui e vou dar pro meu irmão. Não, não faz isso. Teu irmão é legal pra caramba. Então, a crítica nessa questão aqui, ele fala o quê? Que ele serve para as pessoas que não sabem nada? Nada a ver. Corta isso aqui. Nada a ver. B. Até um burro consegue ler o dicionário? Não. A imagem trabalha com a intenção de fortalecer a qualidade de produto, perfeito, muito bom, e a palavra burro podendo ter o significado de uma pessoa que não entende os significados, que até o dicionário... Aí isso aqui é a C. Eu gostei muito da C, porque a D fala aqui, que até o dicionário é usado por pessoas burras. Não, é como eu te falei, se aqui tivesse a palavra para, aí poderia até ser a resposta, mas não é. Ele não usa a palavra para. Então ele fala de intensidade e aí na questão humor você relaciona a questão. Hoje, qual é considerado a ideia do termo pai dos burros? Seria o Google. O Google hoje você não sabe de uma coisa, você lança lá. Se você não tem dicionário, mas você tem o Google, você tem o YouTube, você lança hoje, o YouTube é um dos maiores canais, quer ver um exemplo? Um dos maiores canais que você tem de informação. Você coloca lá como fazer isso, como não sei o que, tem sempre um vídeo explicando como tem que ser feito. Então, isso, às vezes, até uma palavra que você não sabe o significado, você vai estar pesquisando aí, perfeito? Então, deu um errozinho aqui, mas é que eu ia mostrar para vocês a questão do YouTube, mas depois eu mostro para vocês. Fica aí fechado. Tranquilo? Então, essa aula é uma aula bem complicadinha, mas não é uma aula difícil, porque ela você tem que ter conhecimento da interpretação, você tem que ler, entender, observar tudo que as informações colocam, através de imagem, através do texto. Então, por isso que é sempre importante você estar usando uma palavra grifando, que aí você vai conseguir marcar. Aqui, ó. Eu uso um monte de coisa que não dá para ver, ó. Aqui, ó lá. Eu marco tudo o que eu faço para chamar atenção. Então, isso é uma ferramenta fundamental nesse processo de estudo seu. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. A gente volta para a próxima aula com tudo.